Pessoal, hoje é dia de novidades na DC. O universo absoluto continua expandindo. A DC Comics fez mais 2 painéis na Comic Con, revelando o que vai acontecer no universo absoluto. E isso inclui Batman Absoluto, Superman Absoluto, Mulher Maravilha Absoluto e uma porrada de novos personagens que vão aparecer e alguns até ganhar novas HQs. Então vamos passar limpo esse grande painel do universo absoluto da DC, porque a DC continua dominando geral quadrinhos nos Estados Unidos. Inclusive saiu uma pesquisa aqui que aponta que a DC tem 40% de market share contra 27% da Marvel. É a DC, nos quadrinhos, superando a Marvel. E isso ficou bem evidente nessa Comic Con, hein? Ficou bem evidente. Muito bem, tem muito assunto pra gente conversar no vídeo. Roda a abertura e vamos lá! E bora aqui dar o salve para os novos membros e também para os membros que renovaram. Um grande salve para o E1WLUV, Guilherme Furtado, Tico Liro e Príncipe Vegeta Pride e também Iniciativa VR. Muito obrigado para todo mundo que ajuda e apoia o canal. É o apoio de vocês que permite que a gente tenha vídeos especiais aqui no canal. Muito bem, vamos começar então falando sobre quadrinhos, os painéis da DC e da Marvel. Gabriel, mas anunciaram o Motoqueiro Fantasma com Ryan Gosling, Pantera Negra 3? Eu sei que anunciaram, eu vou fazer um outro vídeo só sobre isso, tá? Mas é que hoje eu quero falar onde a DC tá ganhando, que é nos quadrinhos. A sua é inacreditável. O que o Scott Snyder tá fazendo na DC nesse momento é um negócio histórico. A DC nesse sábado teve 3 painéis. Um para falar das novidades envolvendo o universo principal do Batman, um outro para falar do Superman e / Mulher Maravilha, e um terceiro só para falar de universo absoluto. Então vamos começar falando sobre o universo absoluto, que é onde está o grande interesse da galera. O sucesso do universo absoluto está permitindo que a DC expanda cada vez mais o universo absoluto. E agora a estratégia da DC é fazer algumas one-shots. Foi anunciado aqui a one-shot da Canário Negro Absoluto. Só lembrando que a Canário Negro já é protagonista da HQ do Arqueiro Verde Absoluto. Mas essa HQ que eles vão fazer aqui só da Canário Negro é para revelar algumas pontas soltas que vão aparecer na história principal, ali entre as edições 6 e 7. Pelo que ficou sugerido no evento, a identidade do serial killer Arqueiro Verde vai ser revelada na edição número 6. E na edição número 7, a gente vai começar uma nova fase. Exatamente por isso que tem essa HQ da Canário Negro, vai preencher os pontos. E existe a possibilidade, isso não foi confirmado, do protagonismo mudar na HQ do Arqueiro Verde. Já que a identidade dele vai ser revelada, e talvez a gente entenda por que ele tá matando os caras e tudo mais, talvez a gente veja a Canário Negro se aliando ao Arqueiro Verde, e a partir daí os dois assumem o protagonismo da HQ. E aí sim, na HQ do Arqueiro Verde, ele vai ser o protagonista. Mas isso é uma especulação que surgiu a partir de algumas frases do evento. Na mesma linha de one shot, a DC anunciou a HQ da Cassandra Cain. Cassandra Cain, que tinha aparecido na HQ da Mulher Gato Absoluto, só lembrando que ela varreu o chão da Mulher Gato Absoluto na primeira edição. E nessa história, que também é one shot, a gente vai ficar sabendo sobre a Liga dos Assassinos. A outra one shot que foi anunciada é uma espécie de continuação do especial do ano passado, que era o Arc-M. Agora a gente vai ter o Arc-M Beyond. Então essa é uma HQ do núcleo do Batman. Coringa deve aparecer, provavelmente o Batman vai aparecer. E a ideia dessa HQ é mostrar mais das pessoas que estão em Arc-M. Então essa é a primeira grande novidade de personagem. Professor Pig, né, vilão do Batman, vai ter sua versão absoluta. Outras 2 personagens do universo absoluto também foram reveladas. A Questão Absoluto e a Caçadora Absoluto. A Questão, tecnicamente, já apareceu na HQ da Mulher Gato Absoluto. O nome dela é Victoria Sage, né, que é exatamente o nome do Vic Sage, né, que é o Questão do universo principal. Mas a gente não viu essa questão com uniforme nem nada disso. Isso deve acontecer muito em breve na HQ da Mulher Gato Absoluto. E é aí que eu mostro pra vocês que o visual dessa questão ficou meio pai, assim, na minha opinião. Pô, pega o Questão do universo principal, uma baita aura, visual maravilhoso, e aqui no universo absoluto, eu não sei, tá parecendo mais uma mulher gato, uma órfã, do que uma questão legal. Eu achei
decepcionante esse visual. Já o visual da Caçadora, tá aqui nessa mesma capa, é um visual meio padrão de Caçadora, né? Também não tem nada demais. Mas vamos agora para as novidades envolvendo Batman, Superman, Mulher Maravilha e Flash. Na HQ do Flash, o roteirista Jeff Lemire prometeu um monte de personagem da DC aparecendo. E entre eles, a gente tem essa grande bomba, que é o Cyborg. Tá aqui o visual do Cyborg, irado, né? Braço gigante. Lembra um jogo, né, que o cara tinha um braço gigante? Gostei muito aqui do visual do Victor. E assim, ó, é aquele negócio. Introduzir o Cyborg absoluto, a gente já fica pensando, né? Ué, o que será que eles estão querendo? Será que a gente pode ter Titãs absoluto? Ou pelo menos Mutano absoluto, né? Colocou Cyborg, tem que ter Mutano, né? Os maninhos têm que estar juntos. Além do Cyborg, nas próximas edições da HQ do Flash, vão aparecer Ray Palmer, que já tinha aparecido na edição 15, né, do Universo Absoluto do Flash, mas agora vai aparecer de novo. E também foi confirmado que o Nuclear Absoluto vai aparecer, o vilão Abracadabra Absoluto e também o Pirata Arco-Íris. Então a HQ do Flash aí mostrando um monte de personagem do Universo Absoluto. A HQ do Flash Absoluto, para algumas pessoas, era considerada a mais fraquinha ali do Universo Absoluto. Nessas últimas edições, que eu não li, eu vi que a galera tava curtindo mais. Teve essa saga do Grodd, a saga do Mestre dos Espelhos. Me parece que teve sim um up na HQ do Flash. Ainda assim, fico um pouco preocupado com esse movimento de querer trazer muito personagem, introduzir muito personagem. Vamos ver como que isso vai se desenrolar nas próximas edições. E bem, agora a gente vai pra Trindade e o Batman Absoluto é o que mais teve destaque. Como a Trindade foi a primeira leva dos quadrinhos do Universo Absoluto, agora eles estão chegando na edição 25. A gente vai ter capas especiais para as 3 HQs, que são aquelas capas triplas, né, que você dobra e cria um grande mosaico. Uma coisa muito importante aqui na edição 25, especialmente para a edição do Batman, é que o Scott Snyder confirmou que ele tem uma história preparada até a edição 50. Depois da edição 50, ele não sabe. O quadrinho provavelmente vai continuar depois da edição 50. Mas essa fase do Scott Snyder que ele preparou desde o início, essa fase termina na edição 50. Então, é por isso que a edição 25 é tão importante, porque vai marcar bem a metade dessa história que ele preparou. Eles também deram mais detalhes de como que vai ser as próximas edições. Na edição 23 e 24, foi dito que vai ter um destaque maior para a Corte das Corujas e da Martha Wayne. E a questão 25, né, que é essa grande edição comemorativa, que é especial, vai ter o primeiro grande confronto do Batman com o Coringa. Então esse é um dos momentos mais importantes do Universo Absoluto que a gente está aguardando desde a primeira edição. Finalmente, na edição 25, a gente vai ver os dois se enfrentando pra valer. E eles não entraram muito em detalhe na Batgirl, que recentemente foi anunciada, né, que vai aparecer nas HQs do Batman Absoluto, né? Eu esperava que eles fossem falar alguma coisa, mas não. Outra coisa que eu tava esperando era a questão do crossover do Batman Absoluto com o Superman Absoluto. Não falaram nada, então nesse momento eu acho que não vai acontecer. Pelo menos não nesse momento ou não nesse ano. Bem, seguindo aqui, a gente vai pra atualmente a melhor HQ do Universo Absoluto, da Mulher Maravilha. O grande destaque mesmo foi a revelação do design da Mulher Leopardo. Só lembrando que essa é a segunda Mulher Leopardo que a gente vai ter no Universo Absoluto, porque a primeira já morreu, que era a Priscila. Agora, a verdadeira Mulher Leopardo, né, no universo principal, sempre foi a Bárbara Minerva. E até então, né, a HQ estava desenvolvendo a amizade da Mulher Maravilha com a Bárbara Minerva. Recentemente, ali na saga da Zatanna, a gente viu ela ser capturada e a Diana falhando com ela. Inclusive, depois a Veronica Cale, né, usou a sua manipulação para dizer que a Mulher Maravilha tinha abandonado ela na base. E a Diana não abandonou ela na base. Na verdade, foi a mão do Hades que puxou ela para o inferno e ela não pôde fazer nada. Mas a Bárbara Minerva ficou lá e, como a gente já estava especulando, ela vai virar Mulher Leopardo. O design aqui, os caras mandaram bem demais. Detalhe aqui para essa segunda imagem que tá de cabeça para baixo, porque você consegue ver o rosto da Bárbara Minerva. Então, essa Mulher Leopardo mostra como que a Bárbara tá em um constante sofrimento. Pelo jeito, não é uma transformação completa, e a gente vê ela parte Mulher Leopardo, parte Bárbara Minerva. Muito foda, tá, gente? Sensacional tudo isso. E na HQ do Superman Absoluto, a gente também teve a capa da edição 25, e o único grande destaque aqui da HQ do Superman Absoluto é que o Aço, que apareceu recentemente aí na saga do Adão Negro, vai ganhar um novo uniforme e ele vai usar o S no peito. Como tem que ser, né? O Aço geralmente usa o S do Superman no peito. Lembrando que esse S do Superman no Universo Absoluto é da classe operária de Krypton, que eles se chamam, né, Homens de Aço. Pô, e o nome do herói é Aço, né? Totalmente condizente ele usar o S do Superman.
Bem, são essas as novidades do universo absoluto. Vamos falar um pouco do universo principal, que o grande destaque foi também o anúncio de uma one-shot do Darkseid, chamada Darkseid contra o Mundo. Então esse vai ser o primeiro momento que a gente vai ver o Darkseid depois do evento DCKO. Ele foi derrotado, mas ele ainda continua muito poderoso, porque ele fez o DCKO no multiverso, e no multiverso ele ganhou, ele só não ganhou no universo principal. A promessa dessa one-shot é de preparar terreno para o futuro do universo principal da DC. Pelo jeito, isso aqui é uma grande preparação de terreno para o Absolute Crisis. Me parece que essa é a ideia, e o Absolute Crisis, né, pelo jeito, vai ficar pro ano que vem. Ainda dentro do núcleo do Superman, foi confirmada uma nova HQ do Aço, que vai ser escrita pelo Morgan Hampton. Esse roteirista já tinha participado das HQs do Cyborg. A outra grande notícia ficou realmente no núcleo da Mulher Maravilha, né, que foi dito que o Tom King vai sair da HQ da Mulher Maravilha para entrar uma outra roteirista, que é a Stephanie Williams. Atualmente, o Tom King está escrevendo a HQ da Mulher Maravilha do título principal. Tá acontecendo uma saga chamada Wonder War, e desde que o Tom King assumiu essa HQ, sempre houve muita polêmica dos fãs da Mulher Maravilha odiarem o que ele tá fazendo. Eu só li a primeira edição dessa HQ, tá? E eu parei na primeira edição porque eu levei, 40 minutos para ler 20 páginas. Porque o Tom King, assim, ó, tem uma coisa que irrita muito nele, que ele acha que é o Frank Miller, ele começa a escrever 500 diálogos, 500 balões de narrativa, é insuportável, é assim, insuportável. Então eu não passei da primeira edição. Mas teve os guerreiros que continuaram, né, os guerreiros fãs da Mulher Maravilha, que, coitado, só tem a HQ da Mulher Maravilha pra curtir, já que ela não é adaptada em nenhuma outra coisa, e eles continuaram lendo e tava, né, pelo que é dito pelas pessoas, um desastre completo, né, então todo mundo odeia o Tom King nesse momento na HQ da Mulher Maravilha, e quando houve a informação que ele vai deixar a HQ para Stephanie Williams, né, todo mundo comemorou, né, nas redes sociais. O problema dessa informação é que eles não confirmaram se o Tom King vai sair em definitivo. O que foi dito é que a Stephanie Williams vai assumir para um mini arco. Agora, se depois do mini arco o Tom King vai voltar, isso não foi dito. Então, é uma comemoração meio tímida, porque daqui a pouco ele sai mesmo, ou daqui a pouco ele volta. Mas eu realmente tô curioso para ler essa HQ, porque não pode ser tão ruim como a galera diz, assim, não é possível que seja tão ruim. Também teve o painel do Batman, que falou bastante sobre o novo evento que vai ter da Era Venenosa, e algumas outras HQs que vão sair ali dentro do núcleo de Gotham, principalmente para falar sobre as pessoas que moram em Gotham. Mas, envolvendo o Batman, o universo principal, não teve grandes anúncios, não. Vamos então agora falar um pouco da Marvel. Se a DC deixou a galera empolgada, na Marvel nem tanto. Primeiro porque teve um destaque, assim, para uma parceria que a Marvel vai fazer com a Webtoon, que é uma empresa, né, um site que coloca quadrinho vertical, que é muito conhecido, a galera gosta bastante, mas no caso da Marvel não pegou muito legal, tá? Os quadrinhos nessa parceria anunciados foram X-Men Coreia, Tony's Girl, seria uma tradução tipo Garotas do Tony, acho que é o Tony Stark por causa do logo ali, né? E uma outra do Deadpool, que o título é Aquela Vez que o Deadpool Caiu num Webtoon e Encontrou o Maior Título de Todos os Tempos. De fato, é o maior título de todos os tempos. Enfim, esses 13 títulos aqui, galera, né, não ficou entusiasmada de jeito nenhum. E o que me preocupou mais, assim, por causa desse anúncio, é que alguns meses atrás teve um rumor, né, de que a Marvel ia passar por uma reestruturação e poderia ter um foco maior em webtoons, né, quadrinhos verticais. Assim, foi uma informação, mas ninguém levou muito a sério isso, porque eu acho que ninguém vê a Marvel publicando ou focando em quadrinhos verticais. Pra mim não faz o menor sentido a Marvel fazer isso. E aí eles vão no evento e anunciam 3 quadrinhos verticais de webtoon, sabe? Não sei, eu ficaria desconfiado. Mas daqui a pouco é só uma parceria mesmo, é só isso, esses 3 quadrinhos e deu. Agora esses 3 quadrinhos é qualquer coisa, né? A outra coisa que a Marvel acabou destacando bastante foi essa nova linha editorial que eles vão publicar em outubro, que é o Meia-Noite. X-Men Meia-Noite, Homem-Aranha Meia-Noite, Quarteto Fantástico Meia-Noite, e eles falaram bastante de como que vão ser essas HQs. O grande Jonathan Hickman tá na HQ do X-Men Meia-Noite. Eu até acho que a ideia é legal, mas o que eu vejo nas redes sociais é que a galera não gostou muito, né, desse conceito. Porque parece muito mais uma Elseworld, né, uma Elseworld de Halloween que eles iriam lançar em outubro, o que de fato eu acho que é isso. E a galera, eu acho que queria mais, era a continuação do universo Ultimate, mas não foi do jeito que o pessoal queria. E né, ninguém ficou muito empolgado com esse design que eles fizeram, sabe? Ficou, ok, né? Meio terror e tal, né? Qualquer coisa. Eles também revelaram um visual aqui da Tempestade, que é pra ser, tipo,
a rainha dos impérios, e claramente ela é uma vampira, o que me lembrou um pouco a HQ lá da DC versus vampiros, que a Batgirl vira, né, a rainha dos vampiros. Sei lá, é que toda essa ideia não me pareceu, assim, super empolgante. Eu acho que principalmente o timing desse anúncio, né, porque os fãs da Marvel estão muito carentes de bons quadrinhos, de boas equipes, ou de uma nova linha editorial, e daí vem esse negócio de meia-noite e parece que é muito mais pra preencher tabela, do que propriamente focado na história, nos personagens, pra galera se identificar e curtir um quadrinho. Nesse momento eu sinto que a Marvel tá bem desconectada do que o público leitor dela quer, e isso é bem preocupante. Até por isso que a reformulação que a Marvel tá propondo acaba sendo fundamental, e a gente não vai ver essa reformulação em 2 meses, vai demorar. Você anuncia uma coisa de quadrinhos e leva 6 meses pra acontecer alguma coisa, no mínimo, né? Pelo tempo de fazer um quadrinho. Até lá, a DC vai continuar nadando de braçada. E é nesse ponto que eu queria colocar uma pesquisa aqui, que é da Prana Direct Market Solutions, né? E que foi publicada no site Bleeding Cool. E essa é uma pesquisa para revelar o market share, né, nos Estados Unidos dos quadrinhos. DC claramente está passando o carro na Marvel. 40% de market share. E a Marvel tem 27%. A Image Comics é a terceira, com 17%. A própria matéria da Bleeding Cool até fala que se você fosse considerar apenas Batman absoluto, a DC já seria a 4ª colocada. Já iria superar todas as outras editoras só com Batman absoluto. Mas assim, ó, de qualquer jeito, o que faz a DC ficar com 40% não é só Batman absoluto, é o geral. E 40% de market share é bastante, assim, porque tá pulverizado com um monte de outras editoras. Se você pegar esses dados de venda, historicamente, a Marvel sempre esteve na frente. Teve alguns momentos, assim, que a DC esteve na frente. Eu me lembro, nos 952, bem no início dos 952, a DC, tipo, ficou vários meses top 10 ali, dominando geral, mas era reboot e era início de numeração. Geralmente, quando a DC faz um movimento para resetar a numeração, ela fica na frente. Mas no longo prazo, ela não conseguia se manter. Geralmente, a Marvel passava no longo prazo. Só que agora a gente não tá vendo isso. A gente não tá vendo nenhum movimento de retomada da Marvel. O que a gente tá vendo é a manutenção do universo absoluto, né, reinando, o universo principal da DC conseguindo equipes interessantes, sendo elogiada na internet e também vendendo bem. Então, a tendência, pelo menos nesse momento, é da Marvel, né, ficar nesse limbo aí de 27%, talvez cair um pouquinho. Claro que nunca vai cair abaixo da Image Comics, porque é a Marvel, tem seus seguidores fiéis. Homem-Aranha vai sempre vender, Venom vai sempre vender, X-Men, Wolverine, mas chama muita atenção a diferença, né? 13% de diferença entre as editoras. É muita coisa e talvez isso nunca tenha acontecido com tamanha diferença na história da DC e da Marvel, desconsiderando, claro, quando teve grandes reboots. Então, assim, ó, é preocupante pra Marvel, porque me parece complicado você colocar tudo na conta dos escritores, né? Me parece também um problema editorial. Quem está formando as equipes, as orientações que estão dando, o norte que eles querem dar para o universo. Aí realmente é complicado. Mas agora eu passo a bola para vocês. Vocês estão preocupados com esse movimento da Marvel? Vocês veem que a DC está muito superior à Marvel nesse momento? Comentem aqui embaixo. E galera, no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados? Dale DC! E esse foi o vídeo com as novidades da DC do Universo Absoluto. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.